Saudações, sejam todos bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina. E desta vez vamos estudar a lição número 5, que tem como tema Milagres à margem do lago, ok? Estamos aqui com os nossos irmãos que vão junto conosco estudar a lição número 5 e você é um convidado muito especial para nós. Estamos aqui com o nosso irmão Cipriano, que é pela primeira vez a estudarmos juntos com ele a lição. Irmão Cipriano, pode saudar os nossos irmãos que nos acompanham. Saudações a todos que nos acompanham, que Deus possa vos abençoar. E há muito tempo também que nós estamos com o nosso irmão por causa de trabalho, ok? Está junto conosco hoje, irmão Rogério. Saudações, queridos irmãos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos à lição número 5. Muito bem, é desta forma que convidamos a todos, para quem ainda não se inscreveu no canal, que inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para as demais pessoas, ative o sininho de notificações para que o YouTube possa te notificar em todos os conteúdos que formos a lançar e também comente a lição e os outros estudos que vão passando neste canal. Sendo assim, vamos logo para o nosso verso para memorizar, que encontra-se no livro de Marcos, capítulo 5, versos 19. Pega a sua Bíblia e juntos vamos ler este versículo. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Muitas vezes, Jesus fazendo milagres, curando pessoas, ele tem dito: não diga nada a ninguém. Mas desta vez nós encontramos aqui no livro de Marcos, capítulo 5, verso 19, este homem, ou estes homens que apareceram após Jesus ter feito uma viagem com os discípulos. Então, logo pela manhã, os endemoniados apareceram diante dele e assim foi liberto este homem para que pudesse ir testemunhar às demais pessoas da sua família. Ele teve esse privilégio, foi dito: vá, não siga, mas vá e vá compartilhar estas maravilhas, então para que as pessoas saibam quanto Deus tem te abençoado. Então, é uma grande maravilha esta quando as pessoas recebem as bênçãos e têm de compartilhar com as pessoas da sua família. Jesus priorizou este testemunho à família deste homem. O que é que nós podemos aprender com esta lição logo a priori, com esta partilha que Jesus disse que era para ele ir ter com os seus familiares? Muito bem, é o certo, não é? Porque existem várias passagens bíblicas que o próprio Jesus Cristo dizia às pessoas para que não pudessem contar aquilo que ele havia feito, os milagres que ele havia feito para com essas pessoas. Mas aqui encontramos um cenário diferente, não é? Nós sabemos que Jesus Cristo era 100% Deus e também era 100% homem. E depois desta cura, deste endemoniado, nós sabemos bem a história, está no livro de Marcos, capítulo 5. Ele expulsou, não é, o demônio e depois disse ao demônio para ir se alojar onde? Nos porcos, não é? E as pessoas daquela aldeia não gostaram daquilo que o próprio Jesus Cristo fez, não é? Porque foi um prejuízo para o dono dos porcos, não é? Agora, ele foi expulso, não é, daquela cidade da Galileia. E olha só, mas por causa da compartilha do evangelho deste endemoniado, não é, Jesus Cristo depois foi aceite a posterior. Então, olha só, agora já se percebe porque o próprio Jesus Cristo disse para ele partilhar o que havia sido feito. Não é? Porque sabia que a posterior muitas pessoas iam se converter através daquele endemoniado. Muito bem. Milagres à margem do lago. Este é um milagre que marcou as cidades, no Decápolis, nesse caso, que são 10 cidades num só lugar. Exatamente. Então, estas pessoas conheceram Jesus, os milagres de Jesus, através deste milagre que foi efetuado neste endemoniado. Irmão Cipriano. Certamente. Nós podemos aferir aqui do verso alto, é que é um chamado para a missão. Quando nós olhamos para aquilo que é a missão que Jesus Cristo deu à sua igreja, de ir pregar o Evangelho e ter como testemunho, essa parte como testemunho mostra que
há uma responsabilidade para cada aquele que recebeu o chamado de pregar o Evangelho. É que essa pessoa deve desenvolver uma comunhão com Deus ao ponto da pessoa ter um testemunho pessoal. Esse endemoniado aqui, que nós encontramos aqui, ele era uma pessoa que, devido à situação em que ele se encontrava, ele precisou conhecer a Jesus Cristo para o libertar. E com a libertação que ele recebeu, ele teve um testemunho pessoal que ele poderia contar para as pessoas e ganhar essas pessoas para Cristo. Muito bem. Então, esta aqui é a missão. Ir testemunhar as maravilhas que Deus tem feito conosco. Quando nós avançamos para a lição de domingo, temos o título Acalmado a Tempestade. Na segunda-feira, ouvindo um sussurro acima de um grito. Nós, quando avançamos para a terça-feira, temos Na Montanha Russa com Jesus. E na quinta-feira, na quarta-feira, rejeição e aceitação. Na quinta-feira, um tipo diferente de Messias. E sexta, estudo adicional. Quando nós olhamos para aquilo que é o desenrolar desses milagres que se seguem, ok, de libertação deste endemoniado que é referenciado aqui logo no verso áureo, que depois foi dito que era para ele testemunhar na sua família. No livro, por exemplo, A Vocação, nós encontramos a citação de Ellen White que diz claramente que Jesus dá a responsabilidade a todas as pessoas que são pais a levarem os filhos a olharem para a luz do Calvário, de tal forma que estes filhos, ao crescerem, então possam, de antemão, viverem sabendo o que Jesus tem feito para as famílias. Por essa razão que este endemoniado foi dirigido a esta missão, para ir compartilhar estas grandes maravilhas com a sua família. Quando nós vemos, por exemplo, os discípulos, quando estavam com Jesus, depois daquela noite, Jesus, enquanto chegavam na margem do lago, vimos esses endemoniados aparecerem diante deles. Mas uma coisa curiosa aconteceu aqui. Os discípulos, eles fugiram por terem visto aquela situação daqueles endemoniados que viviam no sepulcro, viviam numa situação totalmente assustadora. Então, eles fugiam. Mas como explicar, então, essa fuga dos discípulos após terem visto maravilhas de Jesus ter feito parar a tempestade naquela viagem que eles haviam feito? Muito bem. Quando nós vamos para a lição do domingo, que tem como título Acalmando a Tempestade, aqui percebe-se que os discípulos, não é, estavam habituados com o próprio mar, não é? Eles foram desafiados aqui de uma forma diferente. Encontramos no livro Desejado das Nações, capítulos 35, não é? Que diz o seguinte: o Salvador desafogou-se, enfim, do perto da multidão, e vencido pela fadiga e a fome, deitou-se na popa do barco, adormecendo em seguida. À tarde, fora calma e aprazível, e esperava-se por todo o lago a tranquilidade de súbito. Porém, sombrias nuvens cobriram o céu, o vento soprou o rijo das gargantas das montanhas, sobre a costa oriental, rebentando sobre o lago, violenta tempestade. Agora, aqui percebe que Jesus Cristo, ele estava dormindo onde? No barco. Por causa de tanto trabalho que ele fez, cura, não é? Milagres e também pregando o Evangelho, percebe-se que Jesus Cristo aqui estava com fome e cansado, por razão que ele foi dormir. Agora, o que acontece? E depois, naquela calma da noite, não é? Apareceu uma tempestade. E os discípulos fizeram todos os esforços para que pudessem acalmar a tempestade. Mas em vão eles conseguiram. Em outras palavras, mas eles estavam habituados com o mar. Verdade ou mentira? Verdade. Mas por que naquela situação eles todos os esforços foram água abaixo? Aqui percebe-se que eles quiseram usar suas próprias forças para conseguirem acalmar o vento. Por essa razão que, por causa de todas as tentativas, eles foram ter com Jesus Cristo. Jesus, por favor, salve-nos, não é? E não foi a primeira tentativa que eles foram ter com Jesus, não é? Mas foi por causa de não ter nenhuma outra esperança, porque a esperança estava quem? Estava em Jesus Cristo. Foi quando Jesus Cristo, depois, ele levantou o quê? O seu braço e o mar e o vento acalmou-se. Uma das perguntas que os discípulos lançaram a Jesus foi a seguinte:
no versículos 41, capítulo 4 do mesmo Marcos, diz o seguinte: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não é? Aqui percebe-se que Jesus Cristo, ele é quem? É o nosso Deus, é o nosso Criador, é o nosso Redentor. Por essa razão que este Deus é este que conhece toda a trajetória do ser humano. Muito bem, é exatamente isso. Certamente. Só queria mesmo adicionar ao que o irmão Rogério acaba de comentar, é que uma das coisas impressionantes é que quando Jesus Cristo foi despertado, diferente dos discípulos, na sua fisionomia não se via a expressão de medo. Ele estava tão calmo, não é? Em comparação àquilo que era a reação dos discípulos no meio daquela tempestade. Agora, uma das coisas mais impressionantes aí é que Jesus Cristo não estava calmo por usar a sua força onipotente. É-nos dito no livro Desejar Todas as Nações, conforme estava a citar o capítulo 35, que Jesus Cristo não estava a usar a sua força onipotente como tal. Mas nós sabemos que ele veio como homem para servir de exemplo ao homem. Ele descansava no poder do Pai. Então, tal como os discípulos, nós também hoje em dia passamos por tempestades. E muitas das vezes nos esquecemos da presença de Jesus Cristo na nossa vida. E Jesus Cristo era a única esperança para eles. Mas eles também, em algum momento, se esqueceram disso. De tal forma que fizeram de tudo aquilo que estava ao seu alcance para poder se salvar. Mas esses esforços foram esforços em vão. Até que eles lembraram que a única esperança para a salvação é Jesus Cristo. Então foi aí onde eles clamaram pelo Mestre. E quando o Mestre despertou com uma calma, mostrando que nós, quando nós tivermos Jesus na nossa vida, quando nós confiarmos em Deus na nossa vida, independentemente do tipo de tempestade, do tipo de tentação pelo qual nós podemos vir a passar, se a nossa esperança estiver depositada nele, nós vamos descansar em Deus. Tal como diz Isaías, não há descanso para os ímpios. O pecado veio tirar a paz, não é? Que existia antes da sua própria entrada. Então, nós só podemos recuperar essa paz descansando nas mãos do Senhor. Comentando um bocadinho sobre Isaías 57, versos 20, conforme estava a dizer aqui o irmão, que não há paz para os ímpios. Então, nós quando olhamos para os dias de hoje, nós vemos que essa questão, seria muito importante para os tempos em que nós estamos aqui a viver, porque os discípulos, tendo visto o milagre de Jesus ter feito acalmar a fúria, das águas, então eles perguntaram, mas quem é este aqui? Não será que há muita gente hoje em dia que só lhes falta esta questão, mas quem é este Jesus que tanto é pregado, tanto é falado, e nós vemos que ele tem um grande poder de fazer, de parar até a própria natureza, obedece-lhe, Se as pessoas hoje se perguntassem quem é esse Jesus, não descobririam que ele é o Deus? Certamente. Exato. Certamente, descobririam. Por essa razão que existem várias religiões que não acreditam em Jesus Cristo. Não é? Pensam que Jesus Cristo foi um profeta qualquer, foi um homem qualquer. Então, eles, quando falam de Jesus, olham para Jesus com desdém. Mas olha só para os próprios discípulos, não é? Olha só para este homem endemoniado. Ele olhou para Jesus de uma outra forma. Ele olha para Jesus e até os demônios, assim que é, obedecem a este Jesus Cristo. Por essa razão que estes demônios, na lição já da segunda-feira, eles o que fizeram? Eles ajoelharam e adoraram o próprio Jesus Cristo. Agora, vamos lá tentar abrir mais a mente aqui dos nossos telespectadores. Imaginem, demônios significa eram anjos, onde? Lá nos céus, não é? Quando o próprio Lúcifer, neste caso, rebelou-se nos céus, eles foram precipitados para onde? Para a terra. E depois, por causa da rebeldia, eles acabaram sendo o quê? Demônios, não é? Usados por próprio Satanás. Olha só, se eles não conhecessem Jesus Cristo como Deus, automaticamente eles não o adorariam. Então, eles percebem de antemão que este Jesus Cristo, em outras palavras, é Deus, e este é o seu Criador. Exatamente. Então, ele é o Criador. Irmão Cipriano. Certamente, os textos deixam bem claro isso, que mostra que realmente aquele que criou o mar tinha poder sobre o mar.
Porém, conforme já dizia de antemão, ele não manifestou o poder sobrenatural no sentido de ele como Deus, não é? Mas ele dando o exemplo daquilo que o homem deve fazer, ele manifestou essa confiança no Senhor. Eu queria ler 2 textos aqui importantes que nos mostram que quando nós passamos por essas tribulações, como é que nós podemos alcançar essa paz. Em Romanos capítulo 5, no verso 1, diz que, portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é quando nós alcançamos a justificação, mas essa justificação vem pela fé que nós alcançamos a paz em Deus por intermédio de Jesus Cristo. E quando nós vamos para o livro de Isaías, no livro de Isaías podemos ler o capítulo 32. Tem uma coisa também interessante no capítulo 32, no versículo 17. Isaías 32, no versículo 17, diz o seguinte: qual será o resultado de alcançarmos a paz através da justificação pela fé? Em Isaías 32, 17 diz: e o fruto da justiça será paz, e o efeito da justiça será sossego e segurança para sempre. Então, os discípulos, em algum momento, foram colocados numa situação de se provar a sua fé. Aquela viagem que Jesus Cristo faz é uma viagem missionária. Mas nós percebemos, vamos ver aqui, dali depois passamos para um outro cenário, em que Jesus Cristo tenta mesmo fortalecer a fé dos discípulos, mostrando que eles, tendo Jesus Cristo na vida deles, eles não deviam temer, eles deviam estar em paz. Então, muitas das vezes, é no momento de tribulação que a nossa fé é provada. Se nós estaremos firmes ou estaremos amedrontados. Então, nós devemos buscar a Deus na nossa vida para podermos alcançar a paz através da justificação que nós encontramos em Cristo Jesus. Então, este Jesus deve ser continuamente pregado. Então, muitas pessoas, ao ver milagres, eles se perdem porque não se questionam. Quem é este, afinal? Muitos apóstolos, profetas que aparecem hoje, não são questionados, as pessoas não se questionam. Quem são estes aqui? Mas encontramos Jesus, por exemplo, a fonte da sua força, a fonte da sua capacidade, não é? De parar com o mar e fazer outros milagres. Nós encontramos na própria Bíblia. Então, de onde é que vem a força e o poder desses falsos profetas, segundo o que diz Mateus capítulo 24? Eu quero aqui ler também o 2 de Pedro, o livro de 2 de Pedro, capítulo 1, versos 17. Assim diz a palavra do Senhor: porquanto ele recebeu de Deus Pai, quem? Jesus Cristo, ok? Honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, a quem me tenho comprazido. Então nós encontramos a aprovação de Jesus Cristo como Filho, aquele que recebeu todo o poder através do próprio Pai. Mas estes, então, que enganam as pessoas, dizem que fazem milagres, movem muitas pessoas. Se um dia as pessoas parassem para se perguntar quem são esses, então encontrariam a resposta na própria Bíblia. Jesus fazendo milagres, a Bíblia claramente nos mostra que ele é o Filho de Deus. Então, para nós podermos provar que os outros que vêm fazendo milagres para serem glorificados, que é o contrário de Jesus Cristo, ele não quis ser glorificado, ok? Mas toda honra e glória era dirigida para o Pai. Então, estes testemunhos devem ser aplicados na nossa vida e também provarmos se são ou não esses atuais profetas e apóstolos. Gostaria de trazer aqui uma passagem que trouxe aqui o autor. Diz o seguinte: a palavra prostrou-se, ok? Traduz o verbo grego, ok? Geralmente traduzido como adorar. Aparentemente, o homem reconheceu que Jesus era alguém que poderia ajudar. Mas, quando abriu a boca, os demônios dentro dele gritaram para Jesus, que podia ouvir o pedido de ajuda sussurrado do homem acima dos gritos dos demônios. Então, numa situação em que o homem endemoniado queria falar, queria gritar a Jesus para poder receber a cura, porque ele sentiu
que este aqui é o único que me pode salvar. Então entraram aí os demônios e começaram a falar no lugar de ser ele. Então os demônios começaram a falar. E é um pedido muito curioso aqui que nós vemos. Eles pediram ir se albergar num determinado lugar. E nós vimos que esse lugar é nos porcos. Então, como entender esta escolha dos demônios para se albergarem nos porcos? Ok, certo. Essa é uma passagem muito interessante, na medida em que, quando nós analisamos a ela, Jesus Cristo se dirige, diríamos, a um povo pagão, em outras palavras. Mas esse encontro é um encontro muito significativo, porque depois de terem experimentado ou terem a experiência que tiveram lá no mar, quando Jesus Cristo acalmou o mar, os discípulos de novo foram colocados à prova. Quando eles descem do mar, aparecem 2 endemoniados. O que os discípulos fizeram fugiram. Voltaram a se esquecer que estavam com o mestre. Eles fugiram. Quando chegaram a uma outra distância, viram que não, Jesus não estava no meio deles. Daí que eles decidiram voltar. Quando voltaram, encontraram que Jesus estava ali. E os homens estavam diante dele em perfeito juízo. Agora, a questão que se coloca, conforme o monitor está a trazer, por que os porcos e não em outro lugar? Nós temos que entender que esta passagem traz o grande conflito em cena. Satanás estava a trabalhar naquela área e queria fazer de tudo para impedir o avanço do Evangelho, porque já dizíamos que as viagens que Jesus Cristo fazia eram viagens missionárias, tendo em conta o tempo. Jesus Cristo trabalhava dentro de um tempo específico. Então, ele, sabendo que a sua hora estava a se aproximar, ele tinha que fazer o trabalho enquanto era dia. Então, Satanás, para impedir a pregação do Evangelho, nós vimos aí a reação dos próprios demônios, que primeiro reconhecem quem é Jesus Cristo, assim como Tiago diz que se nós temos fé, mas não temos obras, a nossa fé é morta, porque até os demônios creem que Deus existe e tremem. Então nós vimos aqui os demônios a tremer diante de Deus. Mas Satanás escolheram, ou os demônios escolheram, entraram nos porcos com o propósito de fazer com que as pessoas daquela área pudessem não ouvir a quem? A Jesus Cristo. Porque entraram num prejuízo financeiro. Mas há um outro propósito. Quando nós lemos o Desejar de Todas as Nações, nos diz que Jesus Cristo permitiu de propósito que fosse justamente nos porcos, mas também para ganhar os donos dos porcos, porque eles estavam concentrados nas coisas terrestres, nas coisas do mundo. Então Jesus Cristo, ao permitir esse ato, ele nos diz que a Bíblia diz que toda a população se ajuntou, ou seja, as pessoas foram chamadas a atenção para Cristo, para aquilo que Jesus Cristo havia realizado naquela área ali, sobre essa questão dos porcos. Agora, uma das coisas que impulsionou tanto com que as pessoas quisessem que Jesus Cristo fosse expulso é que os demônios, ao entrar nos porcos, foram cair no mar, no desfiladeiro, né? Porém, nós sabemos que os porcos têm respiração cutânea. Em condições normais, um porco pode nadar, não devia morrer. Mas aqueles porcos foram afogados e morreram. Então, isso trouxe uma revolta popular sobre aquele homem chamado Jesus Cristo. E as pessoas não queriam a presença de Cristo. Eles rejeitaram o dom do céu naquele exato momento. Mas a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós vamos ver que depois de Jesus Cristo libertar aqueles 12 endemoniados, esses tornaram-se nos primeiros missionários naquela área. Dando continuidade naquilo que o meu irmão Cipriano estava a dizer, não é? No livro de Isaías, capítulos 8, versículos 20, já nos diz que a lei e ao testemunho, se eles não falarem conforme esta palavra, nunca verão a alva ou a luz. Aqui percebe-se que, na verdade, em várias congregações, os demônios têm feito os seus shows, não é? Então, enquanto que em outras igrejas, principalmente a minha, não é? Quando uma pessoa, um irmão, está possessa ou possesso, o que acontece? Se vê que esta pessoa é retirada, não é? Da igreja, e existem irmãos que irão para lá para fazer o quê? As suas orações
para que o demônio seja o quê? Expulso. E o culto continua normalmente, diferentemente de outras denominações religiosas, em que tudo para se dar o quê? Primazia a este demônio. O que acontece aqui? E também olho uma outra visão, aquilo que o irmão Sidran estava a dizer, é muito correto, aquilo que ele afirmou e é certíssimo. E também o que acontece? Os demônios não gostam de vaguear, não é? Sozinhos. Eles gostam de se possessar ou de estar numa outra pessoa ou numa outra coisa. Por essa razão que eles imploraram também a Jesus para que pudessem ser expulsos para onde? Para os postos, para que eles pudessem se possar lá nos postos. Mas o que acontece com os donos dos postos? Tiveram prejuízos, não é? Então, por razão que os demônios ainda continuam, não é? Se instalando, não é? Nas pessoas hoje em dia. Então aqueles porcos todos morreram. Não há nenhum porco que sobreviveu. Então não há que dizer que não se pode comer porco porque os porcos que existem hoje foi por causa dos demônios que saíram e se albergaram neles. Então essas são as teorias que as pessoas costumam colocar por aí. Exato, pois é. A coisa mais triste que nós vemos aqui nessa passagem é que as pessoas sentiram dor por perder porcos do que propriamente pelo milagre que Jesus Cristo havia realizado. Era o que Jesus Cristo quis com que os discípulos aprendessem ou visualizassem, é o estado em que o homem estaria se ele não tivesse descido do céu para vir morrer por este homem. O que Satanás pretendia fazer com o homem. Então nós vimos claramente pela descrição da Bíblia atrás sobre esses endemoniados. Eram pessoas que estavam a sofrer, mas Satanás não pode ler a nossa mente. Então provavelmente este homem, mesmo possesso de uma legião, quando viu o Salvador, clamou. E Jesus consegue ler a mente das pessoas. E ouviu o grito de socorro deste homem. A lição diz que é um sussurro. E esteve lá. Então nós precisamos aprender uma coisa com esta lição. Que quando nós rejeitamos a Jesus Cristo, Satanás toma controle da nossa vida em todas as áreas. Seja financeira, seja no lar, seja na escola, seja no trabalho. Ele toma conta da nossa vida. Então, é uma das coisas que eu achei que era muito importante que pudéssemos aprender desta lição. Que nós damos muito valor às coisas materiais do que propriamente ao semelhante. Mas a lei de Deus já nos ensina a amarmos o próximo como amamos a nós mesmos. Então, esse é um das lições que nós aprendemos. Mas nós vimos que, apesar de esse evento ter chamado muita atenção a Jesus Cristo de forma, diríamos, negativa, porque tudo coopera mesmo para o bem, é-nos dito que os 12 homens depois evangelizaram todos aqueles ali. Daí que Jesus Cristo, quando voltou, ele ficou ali 3 dias a pregar o Evangelho, onde as mesmas pessoas que o expulsaram fizeram parte para ouvir as boas novas da salvação. Então, uma das coisas que eu aprendo até com os endemoniados é aquilo que os apóstolos disseram no livro de Atos, né, capítulo 4, versículo 20, que mostra a questão, volta a dar ênfase à questão de testemunhar. Porque o livro de Marcos é um livro missionário. Marcos também relata atividades missionárias. E essa é a missão que a igreja tem, de pregar o Evangelho a todas as nações, tribos, povos e línguas. Aqui no livro de Atos, capítulo 4, no versículo 20, nós encontramos uma declaração que deve fazer parte do nosso dia a dia. Ele diz o seguinte: pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então nós encontramos aqui que os endemoniados, quando Jesus Cristo despediu-se, eles queriam fazer o quê? Ir com ele. E é-nos dito que Jesus Cristo não aceitou, lhes mandou voltar para eles testemunhar as coisas que o Senhor havia feito por eles. Então eles não deixaram de falar das coisas que eles ouviram da boca de Jesus Cristo, mas também daquilo que eles viram nas suas vidas. Ou seja, eles tinham um testemunho pessoal para dar à comunidade onde eles estavam inseridos, de modo que conduzissem pessoas para serem salvos pelo Jesus Cristo. Então, nós também, hoje, temos a mensagem que Jesus Cristo nos deu. Não basta só dizermos que cremos em Jesus Cristo, que experiência nós temos individual com Jesus Cristo, porque a fé é algo vivo, não é? Se nós temos uma fé viva, significa que tem resultados dessa fé. Se nós acreditamos em Deus, o que é que Deus tem feito na nossa vida?
Será que conhecemos esse Deus? Então precisamos de desenvolver essa comunhão e testemunhar sobre aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus e sobre aquilo que nós vimos como resultado de crermos nessa palavra de Deus. Exatamente. Se nós temos que sair para pregar este evangelho, então devemos ser coerentes. Então nós vimos, na verdade, que quando nós saímos para pregar esta palavra, nós devemos falar aquilo que nós vimos e ouvimos. Quando nós avançamos, nós temos aqui Jesus Cristo sendo aquele que nós devemos confiar para o nosso bem-estar e assim podemos seguir com a nossa fé e nunca abandonar. Então, tendo sido dito aqui, para aqueles irmãos que acham que, na verdade, sozinhos podem resolver a situação, é impossível. Só com Jesus é que podemos resolver todas as nossas questões. Eu gostaria também de convidar aqui aos irmãos para podermos ler no livro de Romanos, capítulo 5, versos 8. Romanos, capítulo 5, versos 8. Assim diz a palavra do Senhor. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A chance que nós somos dados é de crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E cada um de nós deve ter Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador pessoal. Então, muitos hoje não acreditam, não têm fé em Cristo Jesus, por essa razão que a sua fé acaba ficando abalada. Então, quando Deus envia seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, então é para que a todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui encontramos duas histórias interessantes na lição das escolas sabatina que nós temos esta semana. A primeira história é a história da filha do Jairo e a segunda história é daquela senhora que estava sofrendo de hemorragia durante 12 anos. E olha só, existiram pessoas que vieram ter com Jairo, dizer que sua filha já havia morrido. Mas mesmo assim, o que aconteceu com Jairo? Ele continuou suplicando a Jesus porque sabia que Jesus Cristo ia fazer alguma coisa para com a filha. Nós encontramos durante a história que aquela filhinha do Jairo foi ressuscitada por Jesus Cristo. E depois encontramos a história desta senhora que há 12 anos ela sofria. Provavelmente ela já gastou tudo que ela tinha, não é? Em pagamentos médicos, cartomantes, por aí em diante. Mas percebe-se que quando teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, ela tocou a orla de Jesus Cristo. É quando Jesus Cristo pergunta, quem me tocou? Olha só, o próprio Pedro diz, Senhor, essa pergunta é absurda. Aqui você está rodeado de quê? De uma grande multidão. E todas essas pessoas te tocam. Não é? Então, por que Jesus estava a dizer essas palavras? Porque através dele saiu o poder de cura. Então, conforme está a dizer aqui, que na verdade todas as nossas esperanças devem estar onde? Em Cristo Jesus. Muito bem. Certamente. Então, nós precisamos testemunhar. Essas histórias nos mostram que quando Deus opera o milagre na nossa vida, não devemos nos calar em segredo, devemos testemunhar sobre aquilo que Deus tem feito por nós. É que Jesus Cristo é rejeitado no meio do seu povo. E ele diz que nenhum profeta é aceito na sua casa. Isso me fez lembrar da história que está no livro de Lucas, capítulo 4, versos 23 a 27. Vou ler aqui, mas para quem está nos acompanhar aí em casa, pode anotar Lucas, capítulo 4, versículo 23 a 27. Nós encontramos Jesus Cristo a trazer de novo essa questão do profeta não ser aceito no seu lar ou na sua casa, mas ele fazendo uma referência no tempo de Elias, que existiam muitas viúvas em Israel. Quando houve aquela fome seca e não caiu chuva, havia muitas viúvas, mas Elias não foi enviado a nenhuma das viúvas de Israel. Por quê? Porque o povo havia se desviado de Deus. O povo era incrédulo, tinha um coração endurecido. Mas Deus olhou e viu fora de Israel pessoas que na pouca luz que tinham, mantinham-se fiéis à palavra de Deus. E foram essas pessoas que o profeta de Deus foi enviado. Então, Deus tem muitas pessoas fora, que quando Ele olha para essas pessoas que estão fora, quando Ele olha para essas ovelhas aí fora, Ele está a ver ovelhas sem pastor. Então, Ele diz que essas ovelhas precisam ser alimentadas, mas onde é que está o pastor dessas ovelhas? E a pergunta que Deus fez ao Pedro foi, Pedro, você me ama? E Pedro disse que sim. Então ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Então nós temos essa responsabilidade de sairmos hoje,
Por mais que não sejamos aceitos no nosso lar, devemos sair e pregar o Evangelho. Deus vai nos conduzir às ovelhas que estão sem pastor aí fora e essas ovelhas vão receber a mensagem de Deus. Então nós vemos esse Jesus também sendo um diferente, ok? Sendo um tipo diferente de Messias, que ele é um exemplo a apacentar as ovelhas, onde nós vemos aquela história que Jesus Cristo, tendo as pessoas lhe seguindo, sentindo fome, já estavam exaustos os seus discípulos, mas mesmo assim, quando eles quiseram que Jesus lhes mandasse voltar para poder ter um momento de descanso, porque já não tinham comida, ele disse uma coisa muito importante aqui: alimente-os. Então, é este poder que Deus queria mostrar mais uma vez aos discípulos, que com Jesus tudo é possível. Então, pode se aplicar até nos dias em que nós estamos a viver. Exatamente. No livro de Tiago, capítulos 1, versículos 26 e 27, já nos diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Na verdade, nós não podemos ter uma mão de vaca. Temos que estender, ajudar as pessoas, tal como aconteceu com Jesus Cristo, que através de alguns peixinhos, não é, e pão, ele conseguiu alimentar todo o povo. Nós também temos que fazer como Jesus fez, que é o nosso modelo e é um exemplo a seguir. É o momento de cada um levantar-se para cumprir com a missão, porque este é o tempo pelo qual o Senhor nos deu tão pouco para podermos terminar a esta obra. Muito obrigado por nos ter acompanhado. Queremos desejar uma continuação de um bom dia, uma feliz semana e continuem a estudar as lições da Escola Sabatina. Até a próxima.